Oi, pessoal, tudo bem? A gente está, então, mais uma aula, né, de redação do pré-ENEM. E no encontro de hoje, eu queria discutir com vocês dois conceitos que são fundamentais para a produção das redações, tá? Tema e tese, tá bom? Então, vamos pensar, né, o primeiro ponto é considerar que a redação do Enem ela é baseada na tipologia dissertativo-argumentativa, né? Então, retomando, o que quer dizer isso? Quer dizer que na redação do Enem espera-se que, primeiro, que você discuta um determinado tema, um determinado assunto, né? Então, que pode ser, por exemplo, a herança, a herança negra no Brasil, pode ser uma questão de acessibilidade aos cinemas, pode ser a sobrecarga, né, do trabalho de cuidado. Enfim, o tema, você vai ter que discutir um determinado tema e também você vai defender um ponto de vista, né? Ou seja, por isso que ela é dissertativa argumentativa. Então, você vai, dentro desse tema, você assume um determinado ponto de vista, uma determinada opinião sobre esse assunto, e no final você tem que fazer uma proposta de intervenção para chancelar, para concluir o seu texto, que se relacione com o ponto de vista que você defendeu ao longo da redação. Então, tá. Então, se ele é um texto dissertativo argumentativo, em termos textuais, né, na materialidade do texto, quer dizer que ele tem que ser composto de 3 partes, né? Você precisa ter uma introdução, né, em que você apresente o tema, faça uma relação, pode ser histórica, enfim, uma contextualização, e você, né, dê o pontapé para qual vai ser a tese que você vai defender, quer dizer, qual que é o ponto de vista que você vai defender. Então, você tem uma introdução, depois você tem um desenvolvimento, que é onde você vai argumentar a favor do ponto de vista que você está defendendo, e no final você conclui, você tem que ter uma conclusão, um fechamento do texto, no qual vai aparecer a sua proposta de intervenção. Então, veja, textualmente, materialmente, você vai ter 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, qualquer revisor do texto, né, qualquer corretor do Enem, né, vai ter que confirmar se você produziu, está claro no seu texto que o seu texto é composto de introdução, desenvolvimento, conclusão. Esse é o primeiro ponto. Agora, além disso, né, ele é um texto dissertativo argumentativo, então quer dizer que, pensando num contexto, no sentido do seu texto, quando a pessoa lê o seu texto, ela tem que ficar claro que você está falando sobre determinado assunto, que é proposto, né, lá na proposta de redação, e que você está assumindo um ponto de vista, né, frente a esse assunto. Por isso, a tipologia dissertativa argumentativa, ela vai te cobrar esses dois aspectos. Quais são as partes? E se ficou claro que você falou sobre o assunto proposto e defendeu um ponto de vista, tá bom? Enfim, então quando eu falo então que você vai falar sobre um assunto e defender um ponto de vista, eu estou tratando de 2 temas fundamentais para a redação, que é falar sobre um assunto, quer dizer que é o tema da redação, tá? Então, toda redação do Enem, ela tem que ter um tema, né? Que eu já expliquei, que pode ser uma infinidade de coisas. Agora, além disso, você vai defender um ponto de vista. E esse ponto de vista é o que a gente vai chamar de tese. Então, tema é o assunto da redação, tese é o ponto de vista que você vai assumir frente ao assunto proposto. Ok? Ficou claro? Muito bem, então na aula de hoje a gente vai explicar exatamente como que a gente pode construir, né, a nossa tese, já que é um pré-requisito para a redação do Enem, né? Você ter uma tese é você defender o seu ponto de vista, tá bom? Então, para ajudar a gente a pensar nisso, eu vou aproveitar um material que foi feito pelo estado de Goiás, em 2024, né, para preparar a redação do Enem. Eu acho que é um material super interessante, eu vou colocar o link, né, na descrição dessa aula. E,
E aí a gente vai discutir exatamente isso, né, do tema e da tese, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o tema é um assunto, é algo mais geral, né, mais abrangente, e a tese é o ponto de vista. Quando a gente for escrever a nossa tese, o que que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração que a tese, ela tem que ter associada, ela tem que estar associada ao tema, né? Ou seja, ela tem que trazer palavras que são correspondentes ou palavras sinônimas, expressões sinônimas, desculpa, ao que o tema, né, da redação traz, né? Então, ou seja, primeiro exercício que a gente tem que fazer é, a partir do tema da redação, a gente ir propondo palavras e expressões semelhantes, correlacionadas, sinônimas, para a gente escrever a nossa tese, tá? É, por que que é importante a gente fazer essa relação clara entre tema e tese? Porque um dos critérios de avaliação das redações do Enem é de você não furar o tema. Então, como é que a gente deixa isso amarrado? Se você começa a usar expressões que são sinônimas ou correspondentes, você está deixando claro para o seu corretor que você não está fugindo do tema, você não está tangenciando o tema, né? Você está tratando exatamente do tema, ok? Além disso, então, além de trazer palavras que são correspondentes, semelhantes, sinônimas às palavras do tema, a sua tese ela tem que ser clara, tem que ser delimitada, né? A gente consegue entender a sua tese, né? Abarcada, ela não pode ser muito abrangente, ela tem que ter uma delimitação clara, mas ao mesmo tempo ela tem que ter fôlego, ela tem que ter ela tem que ter profundidade, porque você vai defender a tese ao longo de toda a sua redação. Então, não pode ser uma tese muito pouco aprofundada ou muito rasa. Tem que ser uma tese que tenha profundidade para ser discutida e argumentada, né, durante toda a redação, tá bom? Então, claro, objetivo, que esteja claramente, né, explicitamente associada ao tema e também profunda na medida de ser, né, discutida ao longo de toda a redação, tá? Então, gente, esse material, né, do Estado de Goiás, ele trouxe a proposta de redação do Enem de 2011, tá? Eu vou aqui ficar pequenininha na tela para dar mais ênfase ao material. Então, vamos lá. Essa proposta de 2011 falava sobre, o tema da redação era Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, tá? Então, só por esse tema, a gente pode pensar em algumas coisas, né? Viver em rede no século XXI. Viver em rede pode estar associado a quê? A ter acesso a redes sociais, a estar conectado, a, a forma como nós, né, como a nossa comunidade lida com o acesso às redes sociais, o acesso, né, ao mundo virtual, né, no século XXI, então é um recorte, né, contemporâneo, atual, e dois pontos, os limites entre o público e o privado, né? Então, provavelmente ele está falando sobre o quê, né? Qual que é a fronteira entre aquilo que a gente pode tornar público na rede social, ou seja, deixar à mostra para qualquer um ter acesso, e o que que a gente deve resguardar, que a gente deve deixar na nossa vida privada, né? Ou seja, o que que a gente não deve levar para, né, para essa grande comunidade virtual, tá bom? A partir disso, vamos ler quais são os textos motivadores, porque eles nos ajudam a delimitar melhor esse tema, né? Porque ele vai ajudar a dar um norte, assim, o que que eles estão querendo discutir, né, dentre esse tema, tá bom? Então, o primeiro texto, ele vai falar o seguinte, é um texto, né, publicado pela revista Galileu, que chama Liberdade Sem Fio, e ele fala o seguinte, a ONU acaba de declarar o acesso à rede
um direito fundamental do ser humano, assim como a saúde, a moradia e a educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de Wi-Fi, organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela ainda não chega, com acesso livre e gratuito. Então, aqui, gente, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o fato de que ele está defendendo que o acesso a redes sociais, o acesso à rede virtual, à internet, é um direito constitucional, é um direito à cidadania, né? Ou seja, e aí a gente pode pensar em várias coisas, né? Por que, que o acesso à internet ele tem que ser garantido a qualquer pessoa, a qualquer cidadão? Então a gente pode pensar desde, por exemplo, né? Ou seja, se você vai solicitar, pleitear o acesso a algum direito seu, né, a algum serviço do governo, por exemplo, a maioria desses serviços estão disponíveis o quê? Online. Então, você quer marcar um agendamento para você fazer um documento, você quer agendar um horário para falar de previdência, para falar de saúde, para falar de seguro, sei lá, enfim, qualquer serviço público, né, necessário para a nossa cidadania, ele pode ser acessado via internet. Então a gente pode pensar que sim, né? Você garantir que qualquer cidadão tenha acesso às redes, né, é um direito constitucional, deveria ser um direito humano, né? Então aqui está falando o quê? Da importância das pessoas terem acesso à internet. Então ele está querendo falar que a gente não pode trabalhar com o acesso à internet como algo simplesmente maléfico, ruim, né, difícil, que deve ser banido ou super controlado. Né? Ele está falando que ter acesso às redes é fundamental para você ser um cidadão. Beleza? Vamos para o texto 2. Texto 2, ele vai falar o seguinte: a internet tem ouvidos e memória. Uma pesquisa da consultoria Forrester Research revela que nos Estados Unidos a população já passou mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão. Então, olha como é que houve, né, uma mudança da mídia, né? A mídia que nos forma, a mídia que nos informa, né? Ou seja, antes era a televisão e agora é a internet. Os hábitos estão mudando. No Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% do seu tempo online em redes sociais. A grande maioria dos internautas, 72%, de acordo com o Ibope Mídia, pretende criar, acessar e manter um perfil em rede. Faz parte da nossa própria socialização do indivíduo do século XXI estar numa rede social. Não estar equivale a não ter uma identidade ou um número de telefone no passado, acredita Alessandro Barbosa Lima, CEO da eLife, empresa de monitoração e análise de mídias. As redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar reputações. Um dos maiores desafios dos usuários da internet é saber ponderar o que se publica nela. Especialistas recomendam que não se deve publicar o que não se fala em público, porque a internet é um ambiente social e, ao contrário do que se pensa, a rede não é coberta a anonimato, uma vez que mesmo quem se esconde atrás de um pseudônimo pode ser rastreado e identificado. Aqueles que, por impulso, se exaltam e cometem gafes podem pagar caro. Então, aqui, gente, ele está tratando de dois aspectos. Em um aspecto, ele corrobora, ele ratifica, ele concorda com o texto 1, falando da importância do acesso às redes. Então, ele fala que se você não tem uma rede, você está, de certa forma, à margem, né, da comunidade. Porque todo mundo se reúne, todas as pessoas, né, se mantêm contato a partir, né, desse perfil em redes. Né? Então, a importância da rede para uma constituição social do sujeito, né? Para ele estar inserido socialmente, né, na sua comunidade. Então, é positivo. Agora, ele vai fazer um contraponto. Ele vai falar que as redes sociais também, além de todos os benefícios, ela também pode arruinar a reputação de alguém. Né? E aí ele fala o seguinte, que um dos grandes desafios é saber o que publicar e o que não publicar. Volta para o título, volta para o tema da redação. Os limites entre o público e o privado. Então, aí ele dá uma dica, ele fala o seguinte,
O que você não fala em público não deve ser publicado em rede social. Por quê? Porque muitas vezes você tem essa crença de que na rede social você pode falar o que você quiser. E aí ele fala que não, que a rede social ela não é coberta, né? Anonimato. Você pode estar lá com um pseudônimo, com um nome qualquer, né, que não se identifique, mas é possível identificar sim. Então, se você comete atos, crimes, tem opiniões, né, de ódio, né, isso pode rastrear e voltar a você, né? E a gente pode lembrar de diversos casos de personalidades famosas, né, seja da internet ou seja de outras mídias, que falaram coisas que foram reprováveis, né? E que sofreram uma retaliação, né? Cancelamento, ou até mesmo tiveram que responder criminalmente pelo que falaram. Então, observa, ele já está dando agora mais contorno para esse tema. Ele está falando, rede social é de suma importância, ele é um direito, você precisa ter acesso às redes, só que, olha lá os dois pontos do tema. Atenção. Quais são os limites entre o que você publica na rede social e o que você não publica nas redes sociais, né? Qual é o limite entre esses dois aspectos? E aí a gente pode pensar em diversos limites, né? E o terceiro e último texto é uma história em quadrinho que a gente tem, deixa eu mostrar aqui, chama Quadrinhos dos Anos 10. E aí você tem um homem, né, de gravata, que está sendo gravado por uma câmera. Aí ele fala assim: malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. E aí, né, você tem um policial que está olhando para uma tela, então provavelmente o policial é o que está monitorando, né, essa gravação. E aí quando a gente dá um zoom out, né, dessa imagem do policial, o que que a gente observa? É que o próprio policial que está monitorando, né, esse homem, ele também está sendo monitorado, tem uma câmera atrás dele. Ou seja, a gente pode pensar aqui, né, numa crítica ao que a gente considera como liberdade de expressão, né? A gente pode falar tudo que a gente quiser, né? Porque a gente está sendo controlado e etc, né, nas redes sociais. Só que ele está trazendo de novo a ideia de que o controle ele existe, ou seja, mesmo a pessoa que supostamente está controlando essa gravação, está controlando o outro, ela também está sendo controlada. Né? E aqui a gente pode pensar em vários aspectos. Eu, por exemplo, eu penso sempre na ideia de que a gente acha que na rede social, né, você está livre para você expor qualquer ideia ou falar, né, essa ideia da liberdade, de liberdade de expressão, né? Só que peraí, o tempo todo a gente tem que ter em mente que existe uma câmera, existe um controle, né? As pessoas podem sim responder pelo que publicam em rede social, né? Ou seja, não é uma terra livre, não é uma terra que você pode fazer o que você quiser. Isso, né, para o bem e para o mal, né? Você pode pensar assim, então não vou ter liberdade total? Não. Mas, por outro lado, isso quer dizer que outras pessoas que podem, né, querer cometer algum tipo de crime ou opinião criminal sobre alguém, ela também vai ter que responder por isso, tá bom? Então, a proposta de redação diz o seguinte, fala o seguinte, desculpa, estava na página anterior. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa, né, sobre o tema Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, apresentando uma proposta de conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e de forma, correta, coerente, e coesa, argumentos e fatos em defesa do seu ponto de vista. Então, beleza? Então, como que a gente pode pensar numa tese para esse tema? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, vamos fazer sempre esse exercício, é pensar em palavras que podem ser correspondentes às palavras do tema, beleza? Então, quando eu falo em viver em rede no século XXI, viver em rede, o que quer dizer viver em rede? Vou aqui vamos fazer um brainstorm, né, coletivo aqui.
Posso pensar que viver em rede é de a conectado, mostram isso, né? O que quer dizer viver em Então, gente, essa ideia de viver em redes significa isso, né? Esse estado de conexão, a nossa relação com as redes sociais e com a internet, tá bom? Com o mundo online, né? Pensando nesse sentido, tá bom? Quando ele fala no século XXI, né? O que que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou querendo falar dessa conexão, dessa super conexão nossa, especificamente na contemporaneidade. Então, pode ser no século XXI, no século atual, na atualidade, na contemporaneidade. Então, vamos juntando essas palavras, essas expressões semelhantes, tá bom? 2 pontos. Então, o que ele quer falar sobre essa vida super, ultra conectada nossa? Ele está querendo falar entre os limites entre o público e o privado. Então, o que quer dizer limite? Limite quer dizer fronteira, é aquilo que delimita um lado de outro, beleza? Então, ou seja, ele quer falar da fronteira entre o público e o privado. Público e privado aqui nesse contexto quer dizer o quê? O limite entre aquilo que você expõe e aquilo que você resguarda. O limite entre aquilo que você publica e o que você não publica. Aquilo que você mostra nas redes sociais e aquilo que você não mostra, que você esconde nas redes sociais. Beleza? Então aqui a gente fez o quê? A gente fez várias palavras-chave para retomar o tema. Então a ideia é que você construa uma tese utilizando essas palavras-chave. Então, assim, você vai escrever uma redação, a primeira coisa que eu vou te falar é lê a proposta, lê os textos todos, volta para o tema e começa a criar essa nuvem de palavras correspondentes. Por quê? Porque você vai utilizá-las, você precisa utilizá-las ao longo do seu texto, para deixar claro para o seu corretor que você não está fugindo ao tema, que você está retomando o tema, só que de uma maneira muito mais inteligente, porque você está utilizando palavras semelhantes, correspondentes, sinônimas. Beleza? Então, como é que a gente pode pensar, né, nesse tema, né? Então, assim, viver em rede, a gente já fez essa divisão toda. O que significa viver em rede no século XXI? O que quer dizer o limite público e o privado? Show? Então, vamos pensar aqui numa proposta, né? Então, como é que a gente pode criar uma tese relacionada a esse tema, né? Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Aqui, esse material, ele deu um exemplo de tese. Ele falou o seguinte: o excesso da exposição na vida privada, nas redes sociais, pode ter consequências graves, como situações de violência cibernética. Beleza? Então, olha como é que essa tese se relaciona com o tema da redação. Quando ele fala de exposição da vida privada, ele está falando do quê? O público, ou seja, entre o público. O que, que a gente considera, né, como público? Desculpa. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma anotação aqui. Acho que eu não vou conseguir. Mas então, quando eu falo exposição da vida privada, ele está associado ao tema quando ele fala o público e o privado. Porque exposição é tornar público. A vida privada é aquilo que não deveria estar público. Né? Então, ele está associando exatamente com aquele final do tema. E aí ele fala o seguinte: a exposição, o excesso da exposição da vida privada nas redes sociais, por quê? Redes sociais está associada a qual parte do tema? Viver em rede, né?
pode ter consequências graves. Aí, ó, olha aí o ponto de vista dele, né? Ou seja, que ele está falando desse limite entre qual é o ponto de vista. É que se você mostrar demais a sua vida privada nas redes sociais, vai haver consequências graves. Por exemplo, situações de violência cibernética. Beleza? Então, ou seja, observa que ele torna claro o ponto de vista. Ou seja, ele provavelmente vai falar o seguinte: não pode, você não deve mostrar demais a sua vida privada nas redes sociais. Por quê? Porque isso pode gerar violência cibernética. E aí, como que ele vai desenvolver isso, né? Pode ser de diversas formas. Ele pode falar de cyberbullying, ele pode falar de perseguições, né, de pedofilia. A gente teve aquele documentário, né, do Felca em 2025, né, que ele falava disso, dessa exposição de crianças, de menores de idade, né, uma superexposição, e que gerava o quê? Gerava que o algoritmo entregasse isso para pessoas, né, interessadas em material de pornográfico. Desculpa, pornográfico não, de pedofilia, né? Então, ou seja, você pode ir para vários lugares, né? Várias ideias. Mas o importante aqui é a gente pensar que a tese ela está construída de uma forma que ela é clara, ela está associada claramente ao tema e ela tem fôlego para ser desenvolvida em pelo menos mais dois argumentos, né? Que a gente vai pensar que o desenvolvimento da redação ela tem que ter pelo menos, vai ter que ter 2 parágrafos, né? Então, se pensar em 2 argumentos que defendam, que corroborem essa tese, ok? Então, o que a gente vai fazer, gente, de exercício para a gente discutir na próxima aula síncrona? Eu quero que vocês peguem esse tema, esse mesmo tema, e vocês vão fazer o seguinte: vocês vão encontrar uma nuvem de sinônimos de expressões correspondentes às palavras e às expressões desse tema, beleza? Eu vou colocar, né, uma atividade para vocês responderem isso no próprio Classroom. E, além de fazer essa nuvem de palavras correspondentes, eu quero que vocês esbocem, né? Pode ser uma coisa bem ainda inicial. Quero que vocês esbocem uma tese para esse tema, beleza? Tá? Então, como que vocês fariam uma tese a partir desse tema? Tá certo? Então, a gente vai discutir o que vocês postarem na próxima aula síncrona, mas a ideia aqui é que vocês façam essa nuvem, postem no Classroom e postem, um esboço da tese que vocês querem construir, tendo em vista esse tema, ok? Não precisa escrever a redação, eu quero que vocês façam esse exercício inicial, que é pegar um tema, fazer os sinônimos das expressões contidas nesse tema e esboçarem uma tese, beleza? Então, gente, eu vou postar esse material no Classroom também. Agradeço, né, a atenção de vocês e a gente discute isso na próxima semana, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.